Olá, olá, amigos! Boa noite para todos vocês. Hoje falar sobre o famoso PL 1179 de 2020. É motivo de muitas lives aqui no meu Instagram. Muitas, o RJet. Muitas e muitas lives a gente falou sobre o tema. E o RJet, que nada mais é do que o trabalho do regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado, não é? E dia 10, 2 dias atrás, era o prazo para a sanção presidencial. Aconteceu a sanção presidencial e temos agora a Lei 14.010, ok? A Lei 14.010, em que o Congresso ainda irá apreciar os vetos do nosso presidente, professor Bolsonaro, para o nosso presidente Bolsonaro, é que entrou o professor Marcos. Bolsonaro, foi ótimo. Ai, meu Deus do céu, só rindo, né? Só rindo. E aí, amigo, você viu o que eu falei agora? Eu chamei de professor Bolsonaro. Eu te vi entrando na live, eu falei, olha, professor Bolsonaro, olha isso. Amigo, tava falando que o RJet, falar assim, né? RJet é mais fácil. Motivo de muitas e muitas lives, né? Nossa, quantas lives, discussões, teu canal no YouTube bombando de informação, Marquinhos. Eu queria até que você falasse do teu canal, que tá com muito conteúdo gratuito pra galera de qualidade, com civilistas de peso falando sobre o tema. Então o RJet tinha prazo no dia 10 para sanção presidencial e é importante destacar que o PL 1179, temos agora a Lei 14.010 com vários vetos. Vetos que eu achei até interessante, outros não, e aí a lei não agrada a todo mundo, não tem como, né? Não há como discutir sobre isso. Nunca. Marquinhos, então queria que você falasse aí um pouco, inicialmente fala um pouco do teu canal do YouTube, que está aí muito legal, com muito conteúdo gratuito. Você tem sido um dos professores mais presentes nesse período pandêmico, através da produção de conteúdos de extrema qualidade, e isso é muito importante para que a gente consiga levar essa informação para os técnicos e para os leigos sobre temas, né? Fala aí, Marquinhos. Amigo, eu acho que a gente está aproveitando esse momento para tirar da tecnologia o que ela dá de melhor para a gente. Às vezes a gente abre o Instagram e tem lá 6, 7 lives ao mesmo tempo, assuntos super legais, você quer assistir tudo, você não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Por que não gravar isso e registrar o material? Acho que o mês de março foi assim, a gente gravou muito material. No mês de abril, aí a gente começou a refinar isso. A gente começou a utilizar a plataforma Zoom, fazendo a transmissão ao vivo no YouTube, porque a gente permite uma interação maior. A gente pode, por exemplo, mencionar um link e colocar o link no chat para as pessoas poderem acessar o link logo que terminar aquela conversa. E o que a gente tem tentado fazer, Cristiano, é toda semana ter pelo menos um assunto. Por exemplo, já lhe antecipando, amanhã, eu ia fazer isso hoje, mas por conta do RJet acabou atropelando, eu vou colocar no canal um vídeo sobre direito às startups, tá? Falando uma coisa bacana, super específica. Então a gente tem falado sobre planejamento sucessório, startup, tem falado sobre direito de família, bioética, telemedicina, superendividamento do consumidor. Qual é a ideia? Pegar um tema polêmico, pegar um especialista, discutir esse assunto de uma maneira franca, de uma conversa amistosa. Acho que para contribuir com as pessoas. Acho que o canal está sendo procurado por quem está fazendo pesquisa, por quem está querendo se atualizar. E dá a chance da gente conhecer pessoas que normalmente estão fora daquela região que a gente mora. Eu acho que isso é o mais legal, entendeu? Então, quem está aqui, quem quiser procurar material, é só digitar o meu nome no YouTube que você vai encontrar o canal, ou procura aqui no link da bio do meu perfil no Instagram, que você vai conseguir chegar no canal. Amigo, você não ficou com a sensação de que está todo mundo esperando muito do RJet, e quando veio a promulgação da lei, foi quase um banho de água fria? Verdade. Porque a minha sensação, principalmente em relação aos contratos, tá, é que simplesmente todos os artigos que tratavam da teoria contratual foram vetados. Agora, uma coisa que me chama mais atenção ainda, a gente teve 2 aprovações no Congresso.
Se a gente for analisar o processo legislativo 3, porque ele começa no Senado, tá, com uma proposição do senador Anastasia e com a relatoria da Simone Tebet. Ele é aprovado no Senado. Ele vai para a Câmara, ele é aprovado na Câmara. Na Câmara fizeram alguns destaques, ele volta para o Senado aprova normalmente. Então a gente tem 3 rodadas na Casa Legislativa. E durante o procedimento legislativo, tem várias notas técnicas de ministros que aparecem nas razões do veto da agora lei, da Lei 1410, tá? Contrariando o que tinha na nota técnica do próprio governo durante a votação no Congresso. Eu juro a você que tem coisas que eu não entendi, tá? Só que a gente, como operador do direito, o pessoal que está entrando aqui, que está ouvindo a gente, tem que se acostumar com isso. O processo legislativo é democrático, o processo legislativo tem várias facetas, a democracia tem idas e vindas, como acontece não é só com essa lei, é com qualquer outra. E o que é que a gente tem para hoje? A lei está em vigor, tá? E aí, eu acho que para quem vinha assistindo as lives, se preparando para o RJET, a principal sugestão é a seguinte: separar 2 momentos. O que é que efetivamente entrou em vigor e o que ficou de fora. Porque senão, você tem que também tomar cuidado com o material que está gravado. O material gravado até ontem vai fazer referência ao PL e você vai achar que isso se tornou lei e, na verdade, não se tornou, tá? Se você quiser, de modo bem didático e rápido, eu coloquei aqui 8 pontos que ficaram e 4 pontos que foram excluídos, tá? Acho que é mais fácil trabalhar os pontos excluídos, eles são menores. Primeiro ponto excluído. Eu acho que isso é essencial. O artigo 7º, se a memória não me engana, 7º não, 6º, eu estou com o texto aqui do RJET, porque foi de hoje de manhã. Da revisão, da resilição, né? Ainda esse não. O 6º era o seguinte, deixa eu lhe dizer. Ela falava que o RJET diz no início que os efeitos da pandemia são reconhecidos de 20 de março até 30 de outubro. Sim, 30 de outubro. Aqui a gente discutia por que 30 de outubro, né? Por quê? Podia ser 30 de agosto, podia ser 30 de setembro. Foi uma data aleatória, pessoal. Não tem nada de... pode ser alterada, Cristiano. Se chegar perto de 30 de outubro, pode jogar para frente. Agora, sabe o que é que o artigo 6º tratava? Ele tratava de vedar comportamentos oportunistas. Imagine o cara que antes de 20 de março estava atrasado nas obrigações contratuais. E aí ele ia colocar toda a culpa em cima da pandemia. O dispositivo dizia que os efeitos do regime transitório não poderiam ser aplicados retroativamente. Ou seja, até 19 de março, vida normal, Código Civil. Tá? A partir daí, entre 20 de março e 30 de outubro, por enquanto, aí o RJET valeria, tá certo? Então, ela é uma lei que tem data para começar e data para terminar os seus efeitos, que é uma coisa rara da gente ver no direito civil. Agora, tem que chamar a atenção do pessoal, meu amigo, que o RJET não mudou o Código, não mudou o Código de Defesa do Consumidor. É como se eu tivesse congelado os dispositivos das leis tradicionais para aplicar o RJET nesse período. E depois volta a vida que a gente tinha no Código Civil. Acho que isso é importante. Principalmente no aspecto. Vamos deixar bem claro que o RJET, né, agora 1410, não modifica nenhum dispositivo do Código Civil e nem de nenhuma outra legislação, gente, tá? É uma situação de regime transitório aí. Isso é essencial para a gente entender, porque, por exemplo, se você pega o começo dele, um ponto positivo que eu acho. Artigo 3º, todos os prazos de prescrição. Artigo 4º, aliás, parágrafo 2º, todos os prazos de decadência do Código Civil estão suspensos a partir de 20/3. Porque quando a gente fala de caso fortuito e força maior, eles são cláusulas que exoneram você das consequências de um inadimplemento, mas eles não suspendiam os prazos para você entrar com ação indenizatória, por exemplo. Tá? E a partir de hoje, os prazos estão suspensos desde o dia 20. Só que aí, meu amigo, é o seguinte: que prazo está suspenso? Só o Código Civil? Código Civil e Código de Defesa do Consumidor? A gente tem prazos, por exemplo, administrativos que dizem respeito a registro de imóveis. E hoje pela manhã me ligou um grande amigo perguntando assim: Marcos, e aí? Meus prazos administrativos estão suspensos? Eu disse a ele: a lei é omissa. Se a lei é omissa em relação a isso, tá? Você vai continuar tocando os seus prazos da sua vida. Mas não faz sentido, disso eu concordo com você. Mas eu acho que na hora da discussão isso passou. Talvez isso tenha que ser revisto depois, tá? Mas, por exemplo, quando a gente vai ler aqui os prazos, o parágrafo 1º do artigo 3º do RJET aprovado vai dizer assim: este artigo não se aplica
as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção previstas no ordenamento jurídico nacional. Então, vamos entender isso, tá? Então, eu tenho um prazo de prescrição e decadência no Código Civil congelado, está suspenso. Suspenso e não interrompido. O que já correu, correu. Quando terminar 30 de outubro, continua do lugar que estava parado, tá? E não do momento do... Não vai começar a contar de novo, não é interrupção, é suspensão, certo? E aí, para mim, eu estou interpretando isso restritivamente valendo o Código Civil, já que aqui embaixo eu tenho uma norma específica que vai dizer que para o resto do ordenamento vale a legislação específica. Vamos imaginar isso, pelo menos. Eu acho que esse capítulo inicial aqui do RJET, muito bem-vindo. A gente está precisando de uma norma dessa. Até porque isso é um ponto omisso no Código Civil. As legislações lá fora na Europa tratam dessa possibilidade. O nosso Código Civil não tratava dessa possibilidade. Entendeu? Agora, veja, curioso eu achei no artigo do capítulo 3º que ele falava das pessoas jurídicas. E a discussão aqui é o seguinte: eu tenho uma sociedade, eu preciso me reunir com meus sócios, eu tenho que deliberar o que a gente vai fazer no dia a dia da empresa. Se eu vou investir, se eu vou demitir funcionários, se eu vou adiar um projeto, etc. E a gente tinha um artigo 4º que tratava justamente da utilização de mecanismos eletrônicos para disciplinar essas reuniões. Tá certo? E aí, o que é que acontece? Eles mantiveram o artigo 5º que fala da Assembleia Geral, tá? Que essa é obrigatória, você tem que ter, e vetaram o artigo 4º. Amigo, eu acho que tem dois lugares no RJET que fala de meios eletrônicos. Aqui, quando trata das pessoas jurídicas de direito privado, e mais para frente para o condomínio. Isso é irreversível, isso não vai ser transitório, tá? Porque eu acho que se você mora no condomínio, você teve alguma reunião nos últimos 2 meses, com certeza, mais pessoas participaram nos últimos 2 meses do que na história das reuniões do condomínio. Porque ninguém ia para as reuniões, mas agora você do WhatsApp, você de uma plataforma de streaming, você consegue participar das reuniões sem nenhuma dificuldade. Então, por que É aquele verdadeiro meme, né, que está rolando. Que saudade de uma reunião. Que saudade de aglomerar, que saudade de uma reunião, né? O que o pessoal corria agora tem saudade, né? Pois é. Você acredita que a gente vai voltar para o síndico colocar uma convocação no elevador e aparecer lá 5 pessoas e o resto do pessoal agora que está 2, 3 meses convivendo nas reuniões, cobrando prestação de contas, sendo mais presentes, a gente vai voltar um passo atrás? Não. A nossa vida inteira foi digitalizada por conta do isolamento social. Então, essas normas que, por enquanto, são transitórias, para mim, vão se tornar definitivas. Como é que isso vai acontecer? A gente vai ver depois de outubro, tá? As coisas estão acontecendo e a gente está mais ou menos trocando a roda do carro que furou com o carro andando. É o que a gente está tentando fazer, porque todo dia tem uma novidade e a gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Para quem está se preparando, para quem está estudando, eu acho que isso é essencial. É respirar um pouquinho, ter uma agenda, ter um calendário para saber o que está em vigor e o que é só proposta. A gente tem mais de 50 medidas provisórias aguardando análise no Congresso. Qual é a minha principal preocupação, Cristiano? Não vai dar tempo de ver isso tudo. E algumas dessas medidas provisórias vão caducar. E aí a gente vai ter uma situação surreal de normas que vigeram 2 meses, 3 meses, e já não existem mais no sistema. E aí você imagine para quem é advogado, para quem está vendo a gente, que daqui a 2 anos, quando for discutir o caso, assim, peraí, nesse dia aqui, a MP estava valendo ou não? Nesse dia ela já tinha caducado. Olha a dificuldade que você tem quando você trata desses assuntos com normas que podem ter eficácia transitória. Eu acho que isso é super complicado. Agora, o RJET não foi feito para mexer no Código de Defesa do Consumidor. Um dos dispositivos violados, um dos dispositivos revogados dele, o artigo 9º, salvo engano, deixa eu ver se é o 9º. Justamente... 9º não, desculpa, é o 8º. Não, 7º. Sétimo. O 7º dizia que as discussões relativas a fatos imprevisíveis não se aplicavam ao Código de Defesa do Consumidor. Eu não entendi por que revogaram isso. Era um dispositivo que deixava claro que eu tinha um regime emergencial para as relações paritárias cíveis e eu continuava com o regime do Código de Defesa do Consumidor. Deletaram o dispositivo inteiro, tá? Então, a minha sensação é que porque mataram a cabeça do artigo, o caput, aí resolveram apagar os parágrafos também. Porque quando você olha para as razões do veto, não tem nada específico em relação a isso. Já saiu, não sei se você viu, hoje à tarde, às 3 horas da tarde, saiu uma nota do Instituto Brasileiro de Direito Contratual, se colocando contra o veto dos artigos 6º, 7º e 9º, principalmente,
usando 3 argumentos. Artigo 6º. Por que vetar um dispositivo que impedia que alguém tentasse dar uma de esperto e de sabido e abusasse do regulamento para tentar aplicar ele para uma situação anterior? Não faz sentido. Isso ia evitar demandas mercenárias, isso ia evitar demandas de pessoas mal intencionadas no judiciário. Tá? Artigo 7º. Por que vetar um dispositivo que basicamente repete o que a jurisprudência do STJ já vem fazendo há muito tempo? E aí você vai me dizer, mas Marcos, se tem jurisprudência do STJ, não precisa do dispositivo. Entendimento jurisprudencial muda. Lei precisa de outra lei para poder reformá-la, para poder alterá-la. Tá? Então, as discussões no artigo 7º eram se variação cambial ou aumento da inflação configurariam fatos imprevisíveis ou extraordinários que justificassem uma alteração, uma revisão contratual, vamos colocar assim. Eu acho que esse era o motivo. E o super polêmico, eu não sei, quero ouvir sua opinião, artigo 9º, que é o que dizia que todas as ações com pedido liminar de desocupação em despejo estariam com a sua eficácia suspensa até 30 de outubro. Se você tivesse a caneta do presidente, você fosse o professor Bolsonaro, da brincadeira do início, o que é que você faria? Assim, eu acho que bom, a gente tem uma grande discussão sobre a parte assim, imobiliária, né? Que a gente tem a questão que envolve relação condominial, né? Agora o que vai explodir e o que aconteceu, inclusive pela gente... A gente falou tem 30 minutos atrás, Marquinhos, vamos entrar ao vivo aí às 6 horas para falar, bater um papo sobre isso. Eu encontrei um rapaz do conselho do meu prédio, que é síndico profissional, e ele falou, Cristiano, e agora? A gente abre a academia, a gente abre a piscina, por exemplo, a piscina do prédio do meu pai, você marca o horário agora e pode ficar 1 hora pegando um sol, dar um mergulho, fazer algo para dar aquela esparecida, né? E aqui no meu condomínio ainda está tudo fechado. Então esse é um primeiro ponto que vai gerar muito bafafá, mas assim, o RJET, ele dava um poder meio que de semideus realmente pro síndico, né? Então assim, deixava o síndico fazer coisas que realmente muitos síndicos, na prática, a gente estava vendo, ó, eu vou fazer e ponto final. Na verdade, a gente já tinha a própria regra do artigo 1348, que dava poderes para o síndico fazer isso, e também aquela regra do 1336, se eu não me engano, que falava das obrigações, que fala ali das obrigações dos condôminos, né? De não trazer prejudicialidade para outros, etc. Então, esse é um primeiro tema que muito vai se discutir, porque as pessoas estão querendo muito sair de casa, querendo muito praticar esportes, alguns prédios, as pessoas não têm realmente para onde ir, então a academia, a piscina, era um momento de lazer ali, e como ainda existe uma parte de isolamento em alguns estados, alguns mais flexibilizados, outros não, a gente, o cara colocava toda aquela carga de colocar o estresse dele para fora nesse próprio condomínio. Até as pessoas optam por morar em condomínios que são verdadeiros clubes. E aí, estando tudo fechado, eu não sei se aconteceu aí na tua terrinha, mas aqui no Rio de Janeiro, ontem, liberaram os shoppings nos horários. E aí, amigo, Barra Shopping, que é do lado da minha casa, era a fila de 1 hora para entrar no shopping. Era trânsito. Eu falei, gente, que é isso? Surreal. As pessoas estão aqui com muito dinheiro para comprar o shopping inteiro, né? Porque não podem deixar de ir ao shopping. É muito doido isso, né? A cabeça do ser humano é muito doida. E agora, essa questão... Deixa só para o pessoal que está ouvindo a gente, para o pessoal entender. Imagina o seguinte, você estava trabalhando, aí chegou em casa à noite e tinha uma decisão do governador da sua cidade dizendo assim, isolamento a partir de amanhã. Aí você é síndico do prédio. Aí a gente está naquele momento inicial que ninguém sabe direito, Cristiano, o que é o Covid, como é que pega, etc. E aí o síndico disse assim... Nem a OMS sabe, e aí vai fazer o quê? Imagina falar para o síndico, meu irmão, seja ele um cara especialista, vamos dizer que o síndico seja um infectologista, pronto, vamos deixar bem claro, ele é um infectologista. Meu irmão, decida se pode ou não pode, pronto, acabou, tá na tua mão. Aí tem aquelas pessoas mais cautelosas, tem aquelas pessoas por medo, tá certo? E até de serem responsabilizadas depois, que tomaram medidas super drásticas, tá? Uhum. E aí a gente tinha 2 caminhos, ou a gente legitimava isso na lei, ou a gente reafirmava, e eu acho que nesse ponto tá certo, que a Assembleia é soberana.
que se tem que decidir sobre restrição, não pode ser do síndico. Ele pode até, emergencialmente, naquele primeiro momento, ter tomado a medida. E aí você pergunta isso, você encontrou o síndico do seu prédio. O que eu faço? Marco uma assembleia. E marca uma assembleia como? Marca uma assembleia virtual, porque os dispositivos da assembleia virtual, aqui o artigo 12 da lei, se permitem que você faça isso. E coloque em votação. Vamos reabrir a área, vamos reabrir a área. Pode ter festa. E veja, o dispositivo falava de vedação de festa na área comum, e aí eu acho que faz sentido que o síndico tivesse alguma pelo menos fosse ouvido em relação a isso, mas ele permitia, inclusive, em casos extremos, você vedar atividades na área privativa do condômino. Isso, para mim, era mais grave, tá? Então, era quase um dispositivo do síndico ditador. Eu sou síndico, eu posso, eu quero, eu vou fazer isso e você não tem como reclamar, não tem como impedir. Sabe uma discussão muito legal que mistura dois artigos aqui? É o que tem a discussão em relação ao síndico e as restrições e a questão do delivery. No seu prédio, entregador de delivery sobe? Sobe. Mas aqui no meu condomínio mesmo, que o meu condomínio é um bairro dentro da Barra, né? Mas existem outros prédios que optaram por não entrar o delivery, fundamentando na ideia de que haveria menos acesso, então menos pessoas, né? E isso agora você também... imagina o meu prédio, deixa eu contar do meu prédio. Meu prédio tem 3 senhoras que moram sozinhas. E elas precisam de gás e precisam de água. Vai fazer o quê? O entregador vai deixar um botijão de gás na portaria para uma senhora de 70 anos descer para buscar o botijão? Vem. Aí, não, vamos tirar um funcionário para fazer isso. Não dá, tem questões trabalhistas. Eu não posso pegar o funcionário da atividade comum para poder privatizar ele, tá certo? Pode ser que o funcionário não esteja disponível na hora. Então, a grande dificuldade, a gente tem que entender que isso tem que ser resolvido local. Isso tem que entrar em consenso com as pessoas. Por exemplo, vamos deixar um elevador só para serviço de delivery, não pode utilizar os outros. Tá certo? Ou vamos estabelecer que pessoas podem utilizar o serviço de delivery na porta e em que momentos, em que ocasiões, ou em que dias, um dia que tenha uma faxina no prédio, que tenha uma limpeza melhor. Não dá para a lei entrar nessas minúcias, amigo, tá certo? Então, o que é que eles fizeram aqui? Você decide virtualmente. Pronto, você consulta as pessoas, e as pessoas que estão interessadas, estão incomodadas. Sabe o que eu acho engraçado? Um monte de gente se incomoda com isso, mas não vai para a reunião. É verdade. Reclama em todo canto, reclama no WhatsApp da família, mas não reclama no WhatsApp do prédio. Tá certo? Não faz sentido isso. É aquele cara que quer ganhar na loteria e não joga. Como é que ele vai ganhar na loteria se ele não joga? Tá certo? Então você tem que se envolver. A mesma coisa do delivery vai se aplicar à questão das obras. Sim. E aí? Né? Aqui no Rio de Janeiro, o governador, ele proibiu obra. E aí, vem cá. Mas pode o governador legislar nesse caso? Aí começou uma outra discussão, né? Se haveria uma inconstitucionalidade, porque seria uma questão de união e não. Bom, toda essa situação por trás disso, né? Então, por que proibir uma obra? Mas qual é o caráter da obra? É benfeitoria o quê? É emergência? O quê? Essas dúvidas... Se for uma mudança, meu amigo, imagine você fazer... Você estava morando de aluguel, seu apartamento ficou pronto. Você já está sem receber dinheiro. Aí você quer se mudar para aquilo que é seu, para devolver o outro, não pagar aluguel. Aí você chega na sua casa nova e o síndico diz assim, não pode se mudar, não. E quem se muda, Cristiano, vai ter que ajustar um armário, vai ter que puxar uma instalação, vai ter que fazer um mínimo de uma obra. As pessoas precisam de um pouquinho de bom senso. Eu acho que isso é interessante. Para quem está ouvindo a gente, se quiser sistematizar isso, pode pensar o seguinte, parte geral, qual foi o impacto do RJET? Basicamente na parte de prescrição e decadência. Prescrição e decadência. Tá? Obrigações e contratos, qual foi o impacto do RJET? Zero, porque foi tudo vetado. Tomou porrada. Tudo. Agora, se você considerar... Não, ainda tem... se a gente for falar de obrigações e contratos, né, passou o artigo 8º, que é a questão do 49 do CDC. Né? E aí a gente falando sobre uma questão aí relacionada a obrigações e contratos, que é uma situação de compra fora do estabelecimento empresarial. Que vem reduzindo, porque o que é que acontece? Os shoppings começaram com pegue e pague. Então, em vez do delivery ir na sua casa, você vai buscar. Tá certo? Segunda situação que eu acho interessante. Será que alguém aqui que está ouvindo a gente pedia comida no delivery e quando a comida chegar dizer assim, me arrependi, vou engordar se eu comer isso, não gostei da cara da comida, vou devolver? Eu nunca tinha visto isso. Agora, isso é uma discussão antiga do pessoal do consumidor. Quando a gente fala do arrependimento, as pessoas normalmente colocam dois pressupostos. Você vai comprar um bem durável e você não tem acesso a ele na hora da compra. Então, você só avalia o bem quando ele chega.
Então, se você avalia o E bem... ainda tem aquela discussão de que você não poderia utilizar, e caso utilizasse, o direito de arrependimento estaria rompido. Isso. Porque você utilizou ele. Porque o arrependimento seria nada mais nada menos que um prazo de reflexão, um amadurecimento se você fica ou não fica com o produto. Não é? Seria essa a discussão. Deixa eu me colocar uma situação interessante aqui que me consultaram hoje. O cidadão queria comprar um carro, mas a concessionária está com a atividade limitada. Sabe o que a concessionária fez? O vendedor pegou o carro e levou na casa dele. Foi com o tablet e fechou o negócio. Me diga uma coisa, essa compra foi feita no estabelecimento ou fora? Mas é a mesma interpretação que se fazia com relação a estandes de compras de imóveis. A mesma situação. É feito fora do estabelecimento empresarial. Está fora. Ah, mas Cristiano, e eles estão anunciando isso. A publicidade é que leva o carro para você fazer o test drive na sua casa. Então, assim, a Honda está fazendo isso, a Chevrolet está fazendo isso. E aí, arrependimento? Eu entendo que sim. Se você for olhar basicamente para o que a lei está dizendo, está fora do estabelecimento empresarial. Mas, Cristiano, isso é uma nova prática nesse período transitório. Tá bom, mas e daí? E o RJET não mexe no Código de Defesa do Consumidor. Você tem que levar em consideração. Isso é uma relação de consumo, tá? Na sequência do nosso resumo, em parte geral, obrigações. Livro da empresa é aquela discussão sobre pessoas jurídicas e assembleias virtuais, que está no RJET, tá certo? Agora, livro das coisas, titularidade. Não, amigo, de obrigações, a gente também pode colocar a obrigação contratual aí da locação, né? O contrato de locação aí. E aí, o que você falou, aquela discussão, né? Antes do dia 20, ou seja, até dia 19 de março, despejo na cabeça valendo todas as hipóteses do 59 da Lei 8245. Isso. Não é isso? A partir, eu até anotei aqui, do dia 20 de março, permitido o despejo, número 1, por término do prazo, 2, por morte do locatário sem sucessor legítimo e 3, necessidade de reparação urgente. As outras hipóteses ficam obstadas também. Então, assim, você tem que fazer a linha do tempo também, né? Você precisa saber isso. Quando é que você ingressou com a ação, qual é o seu pedido para poder resolver isso. Agora, veja só, quando a gente chega nas titularidades, do mesmo jeito que suspendeu o prazo de prescrição para você extinção de direito, a extintiva, também suspendeu o prazo da prescrição aquisitiva. Os prazos para você usar o CAPI, não aí importa a modalidade de usucapião. É o artigo 10 aqui. Isso. A gente vai ter, na verdade, suspensão por 140 dias, né? Porque Sim. É do dia 12 de junho, dia dos namorados, presente do dia dos namorados, né? 12 de junho até dia 30, a fatídica data do dia 30/10, você tem 140 dias aí de suspensão do prazo da usucapião. Então aí é o artigo 10. Olha, isso vai refletir nos próximos 15 anos. Porque todas as ações de usucapião que considerar esse ano, a gente vai ter que lembrar do desgraçado do RJET aqui, não tem jeito. Então as pessoas às vezes não entendem, acham que é uma bobagem um dispositivo, mas isso vai ficar, é um detalhe que vai fazer a diferença na contagem do prazo, tá? A gente precisa tomar cuidado com isso. E a gente tem ainda o livro de sucessões. Agora, engraçado, família e sucessões, ninguém mexeu em nada. Do jeito que o Congresso aprovou, ficou. Basicamente, resumindo, 2 pontos. Prisão por devedor de alimentos só domiciliar. E aqui tem uma artigo coisa... 15. O artigo 15. Eu estou olhando aqui para o lado, estou acompanhando o artigo 15. Para quem está também com a lei 1410, 14.010, né? 1410, né? É tão novo tudo que a gente ainda tem que se adaptar. É 1410. Isso, 14.010. Isso. Você tem aí o artigo 15. Aí ele fala o quê, Marquinhos? Deixa eu falar aqui. Até dia 30 de outubro, a prisão civil por dívida alimentícia prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguinte, da Lei 13.005, o Código de Processo, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. E um detalhe, Cristiano, muitos magistrados por aqui na minha região estavam fazendo o seguinte, decretavam a prisão e diziam o seguinte, mas você só vai ficar preso quando terminar a pandemia. Agora, com a lei entrando em vigor, essa solução não cabe, porque a solução é obrigatoriamente de prisão domiciliar, tá certo? Então, e aí qual é a crítica que se faz? Bom, se eu já estou preso em casa mesmo, tá? Estamos todos faz presos, diferença. Né? Então, se isso aqui é uma pena, essa pena só deveria ser aplicada quando você pudesse sair e aí você ficaria limitado pela decisão judicial, porque isso forçaria o pagamento da pensão.
Mas acontece que isso não aconteceu. Estou vendo aqui minha amiga Simone Tassinari na live com a gente, uma excelente professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Um beijo, Simone. É isso mesmo, é um presentão para os devedores. Tá? Porque, na verdade... E também é o seguinte, aí você tem outras medidas, né? Vamos apreensão de carteira de motorista. Eu também estou preso, vou dirigir o quê, meu filho? Eu vou para passaporte. Não pode viajar, quem é o doido de viajar? Então, assim... Cristiano, pense comigo o seguinte, se está ruim para o devedor de alimentos, porque ele não está trabalhando, está conseguindo pagar, como é que está o credor? Como é que está o alimentando? Que depende daquela pessoa para poder comer, tá? E a gente tem uma discussão enorme sobre o auxílio existencial, a penhora do auxílio existencial, tá? Por quê? Porque quando você recebe o dinheiro do auxílio emergencial do governo, você entende que aquilo ali é para a primeira necessidade. Por exemplo, alimentação, para você pagar a energia, para você pagar a água na sua casa, pagar aluguel. Mas se o dono do dinheiro vai utilizar para despesas pessoais e ele deve alimentos para alguém, eu não vejo problema de piorar o valor, guardar as devidas proporções. Tem pessoas que acham que não, que isso é uma verba excepcional, que é de caráter pessoal e que tem que ser utilizado por aquele indivíduo que recebeu o benefício. Então, isso é para as pessoas entenderem o seguinte: qual é a vantagem de ter uma lei dessa? É você uniformizar entendimento. Porque o Brasil é um país de dimensão continental. Você tem juízes decidindo o mesmo assunto das mais variadas maneiras. Isso vai acabar entulhando no STJ. Então, como é que nasceu o RJET? Nasceu de uma iniciativa dentro do Judiciário e que foi buscar um grupo de professores para redigir matérias de interesse geral que pudessem reduzir a demanda de ações para o Judiciário. Aí quando você pega quase metade da lei vetada, tá? Então, não sobrou muito. Tá? Hoje, quando a gente foi começar a live, um amigo mandou uma mensagem para mim aqui: tu vai fazer uma live, Marcos? Sobrou alguma coisa para comentar? Sobrou. Sobrou para comentar, para as pessoas saberem o que é que realmente entrou em vigor e o que é que elas achavam que ia entrar em vigor e não entrou em vigor. E teve um amigo meu que me ligou 2 horas da tarde: Marcos, pelo amor de Deus, e agora os contratos? Eu disse: continua do mesmo jeito. Você está sobrevivendo março, abril, maio, já estamos entrando em junho. A gente tem instrumentos dentro do Código Civil. Facilitava eu ter um tratamento uniforme, obrigando os magistrados a agir da mesma forma. Isso não aconteceu ainda, porque esse veto pode ser derrubado, tá certo? E aí o que é que vai acontecer? Ele vai voltar para o Congresso ainda, a gente sabe disso. E aí, voltando para o Congresso, e eles vão apreciar os vetos, pode ser que tudo volte, né? E mesmo assim, Marquinhos, você falou um trecho aí que é muito importante. Eu bato palma para vários professores nesse período que estavam discutindo a questão do dever de renegociar, ou mesmo de cenários diferentes, um cenário A, B e C, não é? Porque a gente teve também a questão da lei da liberdade econômica nesse período, né? E que ela ficou enfraquecida, né, com o advento da Covid, e aí legislações para regular situações específicas. Mas você falou algo que me chamou muita atenção, e por isso eu defendia que não precisava algo mais extraordinário. A gente tem que olhar para o Código Civil, porque o Código Civil já tem ferramentas para trabalhar isso. Claro, vão ter interpretações diferentes? Sim. Você mesmo falou, olha, a gente estava buscando regular algo para que os magistrados tivessem mais estabilidade para julgarem parecidos, mas a gente sabe que isso não era a realidade não é a realidade do judiciário. Não é, cada um está interpretando de uma forma diferente. No início da pandemia, a gente observou, pelo menos eu, analisei muitas decisões aleatórias. Foi o que você falou no início da live, o mero fato da alegação da pandemia, né? Eu lembro do artigo do Salomão que falava do apertar o botão do eject do 393. Então, assim, eu não sei, o que você fala me chama atenção. O Código Civil está aí, os contratos vão continuar. Temos normas ali para que o judiciário tenha bastante fundamentação para que tenha ali seus julgamentos. E, Marcos, chamando a atenção, parece que não, mas na parte do direito das famílias, essa discussão enorme sobre desconto linear nos colégios, né? Eu não sei se você já pegou alguma situação disso na sua advocacia, mas está começando a pipocar aqui no escritório o seguinte: olha, o Witzel aqui no Rio de Janeiro colocou 30% na cabeça de desconto de mensalidades a partir de R$350.
Então, o pai que paga lá o valor dos alimentos para o filho chegou ao seguinte: olha, esse mês eu tinha, sei lá, que dá R$ 3.000, e isso já embutia ali no colégio e outras coisas que alimentam uma série de coisas, para aqueles que entendem que alimenta só comida, e não é? Então, a gente tem ali o pai falando o seguinte: olha, já vou unilateralmente, né, abater 30%, porque o colégio já teve esse desconto. Eu não sei se alguém já levou essa informação para você. Marcos, olha só, o meu ex, ele não está querendo pagar a pensão total. E unilateralmente, se fosse feito um acordo entre as partes, é uma coisa, não. Mas unilateralmente ele veio e abateu já 30% do valor da pensão, porque aqui o governador aqui do meu estado falou que o colégio agora vai custar 30% a menos e ponto final. Não sei se você já teve com situações dessas. Primeiro, a gente tem que separar se os alimentos estão sendo pagos in natura ou em pecúnia. Tá? Então, o que é que normalmente acontece? Você faz uma planilha, coloca na petição inicial, soma o que gasta com escola, com alimentação, com imagem de saúde e lá, pensão alimentícia de X reais. Tá certo? Então, se houve o desconto, você precisa de uma revisional. Ponto. Você não pode fazer isso de forma unilateral. Isso. Tá? Tem outro problema. Quem foi que disse que o governador pode discutir lei federal ou tratar desse assunto? Esse assunto é lei federal. Em vários estados, as escolas estão se organizando nos sindicatos e estão ingressando com ações pedindo a declaração de constitucionalidade dessas leis. Então, o assunto está longe de acabar. O que é que acontece? Se você tem uma ação civil pública e tem uma decisão judicial determinando a redução, ok. Mas você fazer isso através de ato do governador do estado, esse é o problema. Tá? Na minha cidade, a dificuldade é que o Ministério Público listou 138 escolas, ingressou com ação civil pública. São as maiores, as mais conhecidas. E as outras? Aí não faz sentido. Você tem que tratar todo mundo da mesma maneira. Tá? O magistrado, quando recebeu a ação, respondeu assim: nego a liminar, como é que você descobriu 30%? Aqui tem uma escola que tem 3.000 alunos e tem uma escola que tem 500 alunos. Como é que você vai dar o mesmo desconto linear para todo mundo sem conhecer as realidades? Mas aí o que é que acontece? O MP recorreu para o Tribunal de Justiça e conseguiu eliminar o Tribunal de Justiça. E aí vem outro problema, Cristiano, é que algumas escolas já davam descontos. O desconto. Tá? E aí bateu o desconto em cima do desconto. Isso. É isso. Isso precisa ser esclarecido. Ou a lei esclarece isso, ou a decisão judicial. Porque o juiz disse aqui o seguinte: até 30% respeitando os descontos que já existem. Então, você tinha 20% de desconto, ganhou mais 10%. Você não ganhou 50% de desconto, 20% que você tinha, mais 30% que veio da decisão. Então, isso é uma questão interessante, tá? Agora, veja, ainda no campo de família e sucessões, infelizmente morreu muita gente. Tá. E imagine você agora abrir um inventário. Imagine você agora, com a dor de que perdeu um parente ou mais de um parente, ter que sair para juntar documentação e você ir ingressar com o inventário com receio da multa. Tá? Porque as alíquotas dos impostos de transmissão antes da pandemia, a gente estava na crise econômica, os estados aumentaram as alíquotas o que eles podiam. Tá? E aí o que acontece? Aumenta a alíquota, aumenta a multa sobre esses valores. E aí é bom chamar atenção para as pessoas, eu acho que é o artigo 16, que o prazo do 61... Isso. Eu vou ler, Marquinho, para você ir comentando, tá? O prazo do 611 do Código de Processo para sucessões abertas a partir do dia 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Então, o prazo não termina em 30 de outubro, começa em 30 de outubro. Dilatado, né? O termo inicial dilatado. Então, o prazo de 12 meses do 611 para que seja ultimado o processo de inventário e de partilha, caso iniciado antes do dia 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da entrada em vigor desta lei até dia 30 de outubro de 2020. Né? Então, assim, a norma vai além, ao estabelecer que o prazo de 12 meses vai ser para ultimar o inventário, caso iniciado seja ele 1º de fevereiro de 2020, fica suspenso a partir da vigência da lei que institui aí o regime emergencial. Acho que é uma ajuda para as pessoas nesse primeiro momento, tá? Eu tenho acompanhado, infelizmente, vários amigos que perderam os pais e estou vendo a dificuldade deles de juntar documentação, de ter informação, mesmo com os órgãos públicos oferecendo certidões à distância. Aí você tem que regularizar os imóveis, regularizar a situação e veja, uma coisa é o próprio proprietário,
pedir ao órgão uma medida. Outra coisa é o filho que não requereu a abertura do inventário ainda, logo não é inventariante e não tem legitimidade para isso. Tentar entrar em contato com o órgão público para poder fazer correção de informações ou pedir documentos que ele não é o titular do direito. Então, essa é a dificuldade disso aqui. A gente precisa entender a utilidade dessa norma. Tem outros problemas aqui embutidos, porque tem códigos de normas tributárias estaduais que estabelecem prazos para um inventário em desacordo com o que está aqui no Código de Processo Civil. Tá? Uhum. São Paulo tem uma discussão grande, o Espírito Santo tem uma discussão, mas eu acho que não cabe aqui agora. Agora, amigo, tem uma novela que teve mais um capítulo hoje no RJETS. A novela chama-se Lei Geral de Proteção de Dados. É o último dispositivo, Cristiano, é o dispositivo 20, tá certo? Ele diz o seguinte, que o artigo 65 da Lei de Proteção de Dados, que a lei é de agosto de 2018, tá? Vai ser acrescido de um inciso. E o inciso diz o seguinte, que os artigos 52, 53 e 54 da LGPD entram em vigor apenas em 1º de agosto de 21. Aí veja que confusão. Primeiro, amigo, o prazo de vacatio legis do Código Civil inteiro, de 2.032 artigos, a gente teve um prazo de 1 ano. O Código de Processo Civil teve prazo de 1 ano. A Lei Geral de Proteção de Dados, amigo, é de agosto de 2018 e não está em vigor ainda. Isso é um absurdo, é uma coisa de fazer vergonha para o Brasil lá fora na Comunidade Europeia. Se a gente não tiver uma lei de proteção de dados, o Brasil fica de fora de uma série de arranjos e de instituições que exigem que os seus membros tenham um marco legislativo para a proteção de dados. Aí a história começa assim. Aí a gente sempre vai ficar pegando carona a vida inteira na GDPR, o tempo inteiro, né? E aí você veja, qual é o último capítulo da novela, por enquanto, que a novela não terminou ainda, mas o capítulo dessa semana. A gente tem uma medida provisória de 1 mês atrás, mais ou menos, eu anotei até o número da MP 959, que é um MP surreal, porque a MP trata de auxílio emergencial, e aí no último dispositivo da MP de auxílio emergencial, diz assim, o prazo da Lei de Proteção de Dados, que devia entrar em vigor em agosto agora desse ano, foi passado para maio de 2021. Para exatamente 3 de maio de 21. Então, veja que doidice. 2018, a lei entrou em vigor em relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E o resto dela ficou para agosto desse ano. A ideia era que a autoridade de dados pudesse, nesse período de tempo, preparar as resoluções para quando fosse em agosto agora, está tudo certo, a lei entrar em vigor. Aí o que acontece? O governo, desde dezembro do ano passado, precisa nomear os membros da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e não nomeia. Então, como é que vai funcionar se nem a nomeação, que depende única e exclusivamente do Executivo, acontece? Aí, quando está chegando a data de entrada em vigor, diz, não tem nem autoridade nacional, então vamos jogar para frente. Mas, poxa, no meio do MP que trata de outro assunto, uma lei tão importante como essa para o Brasil, ser tratada desse jeito, ok, 3 de maio de 21. E aí, mais um assunto. 3 de maio de 21 entraria em vigor a lei inteira. Aí vem agora o RJET e diz assim, bom, a lei entra em vigor em 3 de maio de 21, mas as parte sanções... dela... Isso, as sanções vão para agosto. Isso. Ok? Tem mais um problema, meu amigo. É que se essa MP caducar, tá? Aí o prazo de vigência dela é agosto agora. Dia 16 de agosto. Então, agora a gente está dependendo do Congresso ter organização e conseguir votar a MP e convertê-la em lei dentro do prazo, eu teria que acompanhar o prazo, não lembro o prazo de cabeça, sob pena da gente ter mais uma mudança na vigência da LGPD. É muito difícil para poder a gente conseguir acompanhar isso. As empresas têm que se preparar, têm que fazer um investimento, as pessoas têm que se capacitar. E aí, de repente, você fica vendo esse assunto sendo tratado desse jeito. E a conversa é assim, estamos com medo das punições, é muito sério para as empresas, então vamos jogar para frente. Ela não é mais séria do que um Código de Processo inteiro. Ela não é mais séria do que um Código Civil inteiro. E essas duas leis tiveram um ano de vacatio legis. Ela precisa entrar em vigor. A gente não pode ficar mais desse jeito, tá? Então, eu não sei o que vai acontecer. Vamos esperar para ver o que é que o Congresso vai fazer. E agora, amigo, a partir de hoje a gente vai ver os nossos colegas professores se dividindo. Uns vão dizer o seguinte, o RJET é esse, e vamos trabalhar com o que a gente tem.
e infelizmente outros dispositivos que eram boas ideias não entrarão em vigor. E vai ter muita gente dizendo assim, está na hora de voltar para o Congresso, continuar a luta e derrubar esses vetos. Mas, amigo, é um regime transitório. A discussão começou em março, abril, maio, junho. O prazo do RJET é para outubro. Então, nós temos junho, julho, agosto, setembro e outubro. Quanto tempo vai demorar para discutir o veto? E para derrubar o veto? Daqui a pouco, quando finalmente a gente souber qual vai ser o texto definitivo do regime emergencial e transitório, a gente vai ter semanas, assim espero, para terminar o período de pandemia. Tá? A gente não sabe o que vai acontecer. O Congresso tem uma responsabilidade muito grande com esse acúmulo de medida provisória. E o pior, não para. Todo dia chega medida provisória, todo dia tem outra discussão. Tá? Então, eu acho que esse é um grande desafio hoje para a nossa democracia, é justamente a capacidade das autoridades de dar conta dessa profusão de coisas que a gente tem aqui. Quem está estudando, eu só quero dizer uma coisa, isso vai acontecer a sua vida inteira. Não tá? tem então, como. Não se aperreie, não, tá? Aqui a gente vai dizer assim, não se aveste não, que amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada, tá? Então, a gente precisa ter um pouquinho de serenidade, a gente precisa estar atualizado para poder situar bem os nossos clientes, orientar eles como a gente deve fazer. Eu acho que isso é essencial nos dias atuais, tá certo? E levar em consideração que nós estamos caminhando. Tem um amigo meu que diz assim, tá tudo tranquilo como um prego que eu preguei numa areia, tá certo? É verdade, você não tem firmeza nas coisas ainda. Então você tem que levar isso em consideração quando você vai contratar a longo prazo, quando você vai fazer um parecer. Eu acho que isso é essencial no momento atual. E também, amigo, é uma oportunidade de diferencial estúpido para quem está aí numa concorrência enorme e precisa se reinventar durante essa crise. Tá? Então, se você não está acompanhando o que está acontecendo, você simplesmente vai ficar atrás, certo? E a gente não está na pior crise ainda. A pior crise vai ser a crise econômica e as consequências dela. E talvez a gente demore aí 2 ou 3 anos para poder a gente imaginar se recuperar isso. Eu não sei como é que vai ser o futuro, ninguém sabe, mas o que é que eu sei? Hoje, o que tem em vigor é isso. É com isso que a gente vai trabalhar. Talvez não seja o que eu gostaria, mas eu, como operador do direito, eu preciso me preparar para isso aqui que a gente tá lidando. É isso que eu acho essencial. Assim, como a gente falou no início, não vai agradar todo mundo. Nós, operadores, temos que saber movimentar as ferramentas que a gente tem, e essas são as ferramentas que estão aí na 1410. Amar, você não amou, você ama outras coisas, você ama sua família, você ama viajar. Então é o que você colocou, olha, eu amo a Disney, eu adoro a Disney, ali eu amo, mas nesse momento tem que ser um operador e saber trabalhar com essas ferramentas que vão pipocar cada dia mais discussões, dividir os civilistas, né, os operadores aí que estão em cima disso. Foi o que você falou. Quanto tempo isso agora para frente vai acontecer? Olha quanto tempo para trás e muitas pessoas apontando divergências. É válido isso? Muito válido, porque demonstra que a gente tem bastante fundamentação para também chegar frente ao judiciário e ficar discutindo várias colocações aí, né, sobre esses temas que a gente está passando. Eu gosto muito, eu sempre cito essa decisão, que eu acho que você teve acesso, né, Marcos? Eu acho que a grande maioria dos professores de direito civil tiveram acesso, foi aquela decisão do desembargador Luiz Guilherme Costa Wagner, né, da 34ª Câmara de Direito Privado de São Paulo. Ele falou, olha, o cenário, ele é um cenário desafiador, não haverão decisões mágicas, e aí volta aquilo que a gente sempre falou do início, o verdadeiro bom senso, e vamos evitar o círculo vicioso. Essa é a grande realidade, evitar o círculo vicioso para que a gente continue caminhando na máquina do bom senso. Teve bom senso em algumas coisas aqui, vetos? Tivemos. Outros não, e aí vai ficar essa eterna discussão. Muita gente vai por vaidade de defender uma situação, outras, por bom senso, vão defender outras, e é a discussão que não termina. Eu não vejo algo positivo, extremamente positivo no final. Não tem. Na minha opinião, não, entendeu, Marcos? Não sei na sua, mas caminhar e se atualizar. Tá aí preparado com o tempo todo, você que advoga, tá o tempo todo preparado, colado nas lives, o canal do Marcos lá, com muito conteúdo, como ele bem
pontuou no início aí da live também, conteúdo, discussões, não são donos da verdade, todos ali estão discutindo, levantando hipóteses, apontando os seus entendimentos, e isso é muito válido, porque aquele que escuta, ele acaba tendo vários insights, é um momento de soft skills mesmo na advocacia, tudo isso. Então, assim, obrigado, Marquinhos, por você estar aqui comigo, batendo esse papo. Talvez seja, não sei se já teve live sobre o tema, eu já vi vários artigos, o Pablo publicou um artigo, logo cedo o André Abelha publicou um artigo com o Gomide, muito bom. Cris, para quem está ouvindo a gente, a partir de segunda-feira, tá? Eu publiquei no Instagram agora à tarde, de segunda a sexta da semana que vem, de 9 a meio-dia, todos os dias, um capítulo da lei vai ser comentado por 2 professores no canal do professor Rodrigo Toscano de Brito, Direito Civil Brasileiro, tá? Muito Quem bom, quiser... o Instagram também é muito bom. Isso. Tem um Telegram muito bom, Rodrigo, um cara super técnico, assim, de boa, e com certeza vai ser muito bom para todos. Direito Civil Brasileiro, são vários doutrinadores que ali estão debatendo temas, e aí como o Marcos colocou, capítulos sobre o RJET, né? A situação referente aí a esse regime. Obrigado, irmãozão. Obrigado mais Sempre uma vez. Quiser. A gente está batendo ordens, esse papo aí, tá? Beijo pra ti. Tchau, tchau, tchau. Se cuida. Tchau. Então é isso, galera. Então continuar se atualizando o tempo todo. Marquinhos passou aqui para bater esse papo. Para quem é aluno do curso Advogando em Tempos de Crise, eu estou subindo agora alguns apontamentos que eu fiz, tá? É válido você também aí se munir, né? Ter bastante munição relacionada a outros professores escrevendo, como eu citei, o André Abelha, o Gomide escreveram, o Pablo Stozzi escreveu, com certeza Tartucci, Marquinhos, todo mundo vai escrever. Vale a pena acompanhar o Direito Civil Brasileiro lá, o Instagram, Direito Civil Brasileiro, tá? E estou subindo agora para a área do aluno, Advogando em Tempos de Crise. Quem quiser e tiver interesse, está no site do seufuturo.com, um curso incrível, né? Sou eu e o professor Misael Montenegro, um civilista e um processualista coordenando o curso. É um curso que trabalha parte de famílias, idosos, crianças e adolescentes, consumidor, e aí eu posso colocar aqui os vulneráveis e hipervulneráveis, no caso, obrigações cíveis no geral. Discutimos com base no PL 1179, agora vamos ter uma nova discussão com a 1410. Então a gente vai ter que atualizar novamente o curso, isso que é bacana, o curso está vivo, então é um ano de acesso que você vai ter com um curso super vivo, tá? Então, você tem interesse em cursar Advogando em Tempos de Crise, www.seufuturo.com, tá? Tá liberado lá. E o mais importante também, você tem um grupo VIP fechado no WhatsApp, com 257 advogados, discutindo temas relacionados ao período pandêmico. Então, é uma ajuda ali contínua de outros profissionais que têm uma vivência em cada estado, divulgam decisões, divulgam material, além de todo o material que está no banco, banco de alunos, né? Que a gente tem um banco de petições, banco de julgados e as aulas teóricas e práticas 100% online para vocês, tá bom? Beijo, seufuturo.com, curso Advogando em Tempos de Crise. Tchau, tchau. Mais uma vez, agradeço o Marcos e acesse um canal dele. O Marcos estava aí comigo, canal no YouTube bombando aí também. Tchau, tchau, galera.